Se você acha que a vida está ficando mais cara, você não está ficando louco. Isso tem nome, causa e impacto direto no seu bolso. Meu nome é Ian Alegrete e esse é o Manual do Pobre. Aqui eu falo sobre educação financeira para o público que é jovem que nem eu. Hoje eu vou te explicar um dos conceitos mais básicos da economia e como ele te afeta diretamente. O nome desse conceito é inflação. Nesse vídeo eu vou te explicar o que ela é, como ela surgiu e como ela afeta os seus investimentos. Sobre os termos mais técnicos sobre a inflação, eu posso explicar num vídeo futuro depois de você conseguir entender o que ela é. Definição. Tá, eu vou começar dando a definição exata do que é inflação e depois eu vou te dar um exemplo que vai fazer você entender o que ela é. Vamos para a definição exata. Inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo, reduzindo o poder de compra da moeda. Ou seja, é a perda do valor do dinheiro no decorrer do tempo. É exatamente isso. E o contrário da inflação é a deflação, que é a valorização da moeda no decorrer do tempo. Se você não entendeu nada ou ficou confuso, eu vou te dar um exemplo que vai fazer você entender. Vamos imaginar uma casa bem grande, e dentro dessa casa tem X pessoas e X itens, que nem geladeira, sofá. E dentro dessa casa também tem R$1 milhão. O preço das coisas é definido pela relação de dinheiro e coisas. Agora vamos imaginar que do nada o governo vai lá e coloca mais R$1 milhão dentro dessa casa. Só que o número das coisas não muda. Consequentemente, dentro da casa, o valor de todas as coisas vai subir, mas o dinheiro só vai perder o seu valor. Tá, agora vamos tentar imaginar no mesmo exemplo uma situação diferente, onde ao invés do governo chegar e botar dinheiro, ele vem e leva a metade das coisas. Perceba que agora o valor das coisas também vai subir, porque a gente tem menos coisas e mais dinheiro. Consequentemente, o dinheiro também perdeu valor. Então, a partir desse exemplo, a gente conseguiu perceber que a inflação não acontece só quando o governo imprime dinheiro. Ele também acontece quando as coisas estão faltando. Se você conseguiu entender esse exemplo e gostou dele, deixa o like e não se esquece de se inscrever. Agora, antes de partir para o próximo passo e te contar como a inflação surgiu, eu vou te contar uma curiosidade sobre ela. A Argentina foi o país mais rico da América do Sul em algumas décadas do século XIX e do século XX. E foi isso que a hiperinflação fez na Argentina. Depois de muitas decisões econômicas ruins, o governo, em uma tentativa desesperada de salvar a economia, imprimiu tanto dinheiro que o dinheiro da Argentina já não valia mais nada. Isso aconteceu por causa da inflação. Agora vamos falar sobre como a inflação surgiu. Primeiro, que não tem como falar sobre como a inflação surgiu em todos os lugares do mundo, mas dá para generalizar. Na maioria dos lugares, a inflação surgiu por causa de dívidas, e a maioria dessas dívidas foram criadas em épocas de guerra. Ou seja, para financiar as guerras, que eram muito caras, os governos precisavam fazer empréstimos. E para pagar esses empréstimos, os governos precisavam imprimir dinheiro. Agora pensa, quando o governo simplesmente imprimia dinheiro e injetava dinheiro, o número de coisas dentro da casa não aumentava, mas o número de dinheiro aumentava. Isso fazia com que o dinheiro perdesse o valor. Agora eu vou te falar como a inflação surgiu no Brasil. Assim como todos os outros países, a inflação surgiu no Brasil porque desde a época do Império, o governo gastava mais do que arrecadava. Na época de 1930 até 1960, a gente teve uma industrialização acelerada. Significava que a gente estava se industrializando tão rápido e gastando tanto que a gente não conseguia arrecadar tudo que a gente estava gastando. E o que o governo fez para suprir essa necessidade? Imprimiu mais dinheiro. Isso gerou uma inflação crônica, sempre alta e sempre contínua. Já na década de 70, a gente teve um milagre econômico, que foi grandes obras feitas no Brasil. O problema dessas obras é que elas dependiam de muitos empréstimos, e esses empréstimos precisavam ser pagos de alguma forma. E como é que foram pagos? Com dinheiro sendo impresso. Isso gerou um enorme tombo na economia e uma gigante inflação. Aí na década de 80 a gente teve que pagar a conta, e foi a época da hiperinflação. A inflação no Brasil virou um monstro, chegando a 1000% ao ano. Ou seja, todo dia o dinheiro tinha um valor diferente. Agora, vamos a um exemplo para você conseguir entender o que a hiperinflação faz na prática com a população. Vamos supor que você é o vendedor do mercadinho e todo dia você vende um produto por X reais. Agora imagina que você foi no seu fornecedor e quando você foi tentar comprar o produto mais barato para vender no seu mercadinho, você não consegue, porque o dinheiro mudou tão rápido e desvalorizou tão rápido que lá no fornecedor está mais caro do que o que você vendeu no mercadinho para a população. Agora veja que a conta não vai fechar para o dono do mercadinho. O dinheiro desvalorizou tanto que ele não vai conseguir vender, ele vai pagar mais caro para o fornecedor do que ele consegue vender. Isso significa que com certeza ele vai quebrar. Agora vamos falar sobre como a inflação afeta o seu bolso. Então a gente sabe que a inflação faz o seu dinheiro valer menos. O seu dinheiro valendo menos significa que você consegue comprar menos coisas. Isso que eu falei chama perda do poder de compra. Isso quer dizer que antes um valor que você conseguia comprar um carrinho inteiro de compras, hoje você consegue comprar só a metade.
Agora vamos colocar outro fato muito importante. O índice que acompanha a inflação no Brasil é o IPCA. Se você quer saber quanto que a inflação está subindo em um ano ou em um mês, você pode pesquisar pelo índice IPCA que você vai saber. Segundo o índice do IPCA, no ano de 2025 a inflação subiu mais ou menos 4,20%, enquanto o salário mínimo subiu 7%. No papel isso parece muito positivo, só que na vida real não é bem assim. A inflação que o governo divulga é uma média nacional, é a média de todos os produtos e quanto eles aumentaram. Só que como a inflação vai te afetar, depende muito da sua vida. Se você ganha pouco e a maior parte da sua renda vai para a comida, o que realmente importa é quanto que a comida inflacionou. Isso se chama inflação real. E é por isso que, mesmo com o aumento do salário mínimo sendo maior que o índice de inflação, o brasileiro sempre está sentindo que ele está perdendo o poder de compra, porque a inflação real afeta muito mais o brasileiro do que a inflação em geral. E o que as pessoas fazem quando o dinheiro não dá conta? Elas pegam empréstimos, pagam juros e impostos muito altos, o que só faz o governo arrecadar mais. Agora que você já entendeu tudo isso, vamos entender como a inflação afeta o investidor. Tá, agora que você já entendeu tudo isso, vamos começar com a seguinte frase. A inflação é o inimigo número 1 do investidor. Isso porque a inflação corrói o valor do dinheiro. Isso muda totalmente o jeito que você deve investir. Então vamos por partes. Vamos supor que você coloca o seu dinheiro no rendimento de 6% ao ano, mas a inflação foi 10% no final do ano. Você perdeu no final 4% do poder de compra. Mesmo que você investiu e o seu dinheiro aumentou no papel, ele diminuiu na vida real. Isso significa que quando você for investir, você precisa ver a rentabilidade real e não a rentabilidade nominal. Rentabilidade nominal é o número que o banco te mostra. Rentabilidade real é o número subtraído da inflação. Ou seja, a fórmula para você entender da rentabilidade real é o seu rendimento menos a inflação. Para finalizar, eu vou te falar alguns tipos de investimento que te protegem da inflação. Existem vários investimentos que são feitos exatamente para te proteger da inflação, como investimentos IPCA+, ou CDBs atrelados à inflação. Ou seja, independente de qual for a inflação, eles sempre vão te pagar a inflação mais uns juros sobre a inflação. Esses investimentos são perfeitos para quem quer se proteger, se preservar e ganhar dinheiro ao longo do tempo. Agora que você entendeu o que é inflação, você entendeu por que deixar dinheiro parado na sua conta bancária é a mesma coisa que perder dinheiro com o tempo. E também, agora, vários outros conceitos vão começar a fazer sentido para você. E por que você precisa começar a investir o seu dinheiro. Com essa base, fica muito mais fácil você entender onde colocar o seu dinheiro, o que a inflação faz com o seu dinheiro e como começar a construir um patrimônio de verdade. Se você gostou do vídeo, não se esquece de inscrever e deixar um like.